Ontem, acho que muita gente acompanhou, muitas pessoas não quiseram acompanhar, eu sei disso. É a reportagem do Domingo Espetacular, do pessoal da Record, do jornalismo Record, com o ex-goleiro Bruno, dando a versão dele sobre, enfim, sobre o momento que ele está vivendo. E, enfim, agora eu acho que todo mundo, as pessoas já começaram logo depois que a manchete do Domingo Espetacular foi ao ar, todo mundo começou, Márcia, o que a dona Sônia pensa disso tudo, dessas declarações que ele deu? Portanto, é exclusividade, em primeira mão. Nós vamos agora falar com a dona Sônia e ela vai dizer o que ela achou. Ô, dona Sônia, bom dia. Bom dia. E qual é, dona Sônia, a sua posição a respeito de tudo que a senhora ouviu? Quando o Bruno fala que ele era muito jovem, que ele perdeu o controle das coisas, aí ele já se assume como uma pessoa que sabia de tudo, como uma pessoa que estava mandando ali. Né? Ele poderia ter citado vários nomes, mas ele não citou o nome de ninguém que estava inocente na história. E por que a senhora acha? E por que a senhora acha que ele não citou nomes? Porque não existem os nomes? Porque são todos. Não, porque são todos culpados, inclusive ele é culpado. Ele simplesmente mudou o discurso dele, porque ele sabe que da forma forçada que ele estava tentando fazer, ele não vai conseguir nada. Né? Então a senhora acha que tudo isso que ele fez é um discurso que não foi sincero, foi um teatro? Um teatro. Assim como ele fez, assim como decorrente durante o julgamento, durante quando eles estavam sendo ouvidos, quando ele fala que a verdade vai ser dita para mim e para o meu neto, eu estou disposta a te ouvir. Se ele quiser vir amanhã em Campo Grande me falar a verdade dele, porque eu acredito que ele vai contar a verdade dele, não a verdade dos fatos do que aconteceu. A senhora não acredita em nada do que ele disse ontem? Não. Nenhuma palavra? Aquilo lá, não acredito. Desde que a Elisa tinha o bebê, e antes de ela ter o bebê, ela pede o exame de DNA. Agora, se a motivação não foi... O bebê. Não era o Bruninho. Não era a pensão, foi isso que ele falou. Que a motivação nunca foi a pensão. Por que ele tentou um aborto forçado na Elisa? Por que lá atrás ele sequestra ele e o Macarrão sequestra a Elisa e dá abortivo para ela? Então você começa a pensar que 2 mais 2 são 4 e não é 5, como ele está querendo que seja. Ele disse ontem que a verdade, né? Ele lançou mais um mistério em cima da história, o que eu acho que até piorou a história, que nunca foi dita. Então, se está arrependido diz, não é? Acho que é isso, não é? A verdade nunca foi dita e que a verdade, como a senhora está falando agora, não era a gravidez, não aconteceu nada devido à gravidez ou ao caso de pensão, é um outro assunto, é uma outra história que ninguém imagina. O que a senhora achou disso, dessa nova bomba que ele lançou sobre o caso? Além da pensão, existe algo mais. A Elisa sabia e a Elisa ia usar contra ele. Porque tem uma gravação da Elisa no computador dela que ela fala com a amiga dela, e a amiga dela, larga a mão, Elisa, o Bruno é louco, para com isso, deixa quieto, não mexe. Ela fala para a amiga, o que eu tenho contra o Bruno, se eu abrir a minha boca, vou destabilizar até o Flamengo. Existe essa gravação no computador de alguém? Isso caiu? Isso está dentro do processo. Está no processo? Está dentro do processo. E a senhora acha, então, que talvez a Elisa, porque eu também não sei como, porque me parece que o envolvimento deles não foi assim tão longo, ela tomou conhecimento de alguma coisa maior? Com certeza, ela sabia. Ela sabia. E assim como tem uma amiga da Elisa que sabe, mas ela tem medo de falar e acabar igual a Elisa, né? Claro. Agora, então, vamos lá. O que a senhora... Primeiro, então a senhora concorda, entre aspas, em partes, não vamos misturar as coisas, gente, que pode ser, né, dona Sônia, pode ser
que existisse realmente algum motivo maior por trás desse assassinato cruel do que apenas a gravidez. É isso? Sim. E o Bruno tem envolvimento direto. 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 Mas, gente, aí lança-se um mistério muito grande sobre esse assunto. Como que em Pois 10 é. anos, como que em 10 anos a polícia não investigou? Agora, a partir, não Não, não sei, a investigou, partir não. do Eu quero momento. dizer, a polícia investigou, mas não descobriu. É isso que eu quero dizer. Pois é. Porque as pessoas se calaram, né? Pessoas têm medo, né? Porque você acha que a morte do Sérgio, do primo dele, foi uma coisa assim que aquele envolvimento, aquela história que contaram, aquilo lá é uma historinha sem pé e sem cabeça, sem começo, meio, porque uma história tem começo, meio e fim. Ali teve um começo, um meio bem enrolado e um fim que foi a morte dele. Sim. Ali tem coisa da morte dele. Aquilo ali não é aquilo que falaram sobre a morte do Sérgio Rosa, o primo Entendi, dele. entendi. Agora, a senhora disse que aceitaria. Ele disse que vai contar a verdade só para a senhora e para o Bruninho. Primeiro, não acho que tenha que ser assim. É minha opinião, viu, dona Sônia? A senhora faz, obviamente, como a senhora achar melhor. Mas eu acho que qualquer que seja a verdade, a gente sabe que é muito dura. E uma criança não tem condições de ouvir. Não crua, não crua, Não, né? Acho que tem que, nesse momento não. né? Não, eu sempre procuro manter o meu neto fora desse foco e fora de tudo isso que tem Dos acontecido. detalhes, Ontem né? mesmo ele Exato. não assistiu, Exato. eu sempre procuro preservar, porque eu falo assim, querendo ou não, se trata da mãe e do pai. Não. Como a senhora acha que reagiria emocionalmente estando cara a cara com ele? A senhora acha que está preparada, dona Sônia, para olhar para ele cara a cara? Eu já estive cara a cara com ele a menos de 5 metros de distância por várias vezes, em todos os depoimentos dele, inclusive quando ele estava no Rio, eu fiquei menos de 5 metros dele pela primeira vez, foi dia 17 de setembro de 2010, essa é uma data que eu não vou esquecer. Eu estive lá, foi o processo da Maria da Penha, né? Sim. Que estava recorrendo, estava lá. É. E depois os outros, a tramitação que teve até o julgamento, então todas as vezes que eles foram ouvidos pela justiça, eu estava presente no fórum de contagem lá em Minas. Ontem, o que ficou bem claro foi que ele estava pedindo clemência à opinião pública, para mim, é assim que eu entendi, que ele estava pedindo clemência à opinião pública para poder voltar a jogar, porque ele precisa pôr pão na mesa. Certo. E aí ele disse que ele tem o direito de voltar, que já pagou o que fez, está arrependido e tem o direito de voltar a fazer aquilo que gosta e etc, etc, blá, blá, blá. O que a senhora acha disso? Por que ele não faz um novo recomeço, mas fora dos campos? Ninguém está impedindo ele que ele recomece a nova vida dele. A minha filha, infelizmente, não tem o direito de recomeçar. Nunca vai ter. Mas ele tem direito, sim. Mas que ele faça isso fora dos campos. Então, aí você vê claramente, através deste depoimento, dessa fala dele, o que ele quer é que as pessoas deixem um livre, deixem em paz para ele fazer o que ele quer. Né? E, infelizmente, o que ele quer é voltar aos campos. Sinto informar ele que infelizmente, isso, se depender de mim e de mais pessoas de qual eu faço parte dos grupos aqui, de mães que perderam os seus filhos, isso não será possível. Não, e a senhora viu que as mulheres, eu vi uma imagem, as mulheres foram para a porta lá do time que ia contratá-lo, porque isso mexe, todas se depender da senhora, se depender de qualquer pessoa que tenha um sentido de humanidade, as pessoas não vão permitir. Agora, por que ele não pode recomeçar numa outra profissão qualquer, concorda? Não, ele recomeça a vida em outra. Por quê? Porque ele não quer ficar longe dos holofotes. Né? Ele quer que as pessoas engulam, né? De uma certa forma, vamos por assim. Por ego, ele quer recuperar a fama. Sim,
Exatamente. E isso massageia o ego dele. Eu já falei do ego dele. Então, é ele. Eu sou o Bruno, mas já passou o tempo dele. Eu falei, passaram 10 anos. Ele nunca abriu nada da história da Lisa, nunca quiseram falar nada. Então, agora eu faço um apelo ao Ministério Público. Faça. Né? Faça o Bruno ser ouvido novamente, faça as pessoas que estão envolvidas no caso, porque tem envolvimento do Bruno direto? Tem sim. Agora ele quer se... A senhora falou uma coisa ele agora, sempre, ele... a senhora falou alguma coisa que eu vou pedir chamar a atenção agora da imprensa. É o seguinte, a dona Sônia está dizendo o seguinte, uma vez que ele declarou, depois a senhora me corrija se eu estiver errada também, uma vez que ele declarou que a verdade nunca foi revelada e que existe algo muito maior do que as pessoas imaginam que motivou esse crime hediondo, que o Ministério Público então o convoque para falar. Lógico, Dona Sônia qual é o pede motivo? isso, não é? Peço que o Ministério Público dê, né? Qual que é? Por quê? Porque se você visse, Márcia, o julgamento, a forma como que eles mentiam. Quando a mentira não estava mais sendo sustentada, eles iam para outro caminho, mas sempre aquela história, que a Elisa está em São Paulo, que a Elisa foi vista em Holanda, que Elisa isso, que Elisa aquilo, até o momento que não conseguiram mais sustentar através da investigação, de linha telefônica, essas coisas e tal, né? Sustentar que a Elisa realmente estava morta. Aí começaram a falar do crime, onde ele diz que só pagou como mandante, que as pessoas que tomavam conta da vida dele, parari, parará, pororó. Né? Mas como que uma pessoa toma conta da vida dele? Não tem como a pessoa tomar conta da sua vida 24 horas pelas suas ações. Porque a entrevista deixou claro que ninguém conhece a verdade. Ou seja, que está todo mundo embrulhado na farinha no sentido de qual é a verdade por trás dessa história. Quer dizer, essa história, infelizmente, pode ser muito maior do que já é. Eu sou o Bruno, sento na frente da senhora, olho na cara da senhora, já sei que a senhora não acredita em nada do que ele falou, né? A senhora acabou de me dizer, e falo para a senhora, dona Sônia, perdão. Qual é a sua resposta? Peça a Deus, porque Ele conhece seu coração, eu não. Você pode estar fazendo da boca para fora. Como foi a postura dele durante o julgamento? Se ele estava frio ou estava emocionado durante o julgamento? Totalmente frio. Frio e dissimulado. Tanto que ele tem uma parte do julgamento que ele entra com uma Bíblia, né? E essa Bíblia, eu olhei a Bíblia e a Bíblia ele estava lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Dentro. Não. Quer dizer, não. Aí você... Daí, a senhora está brincando. Mas isso aí, se você procurar... Não estou brincando, não. E deixa eu te falar. Em relação ao corpo, no Brasil sempre houve aquela história. Não tem corpo, não tem crime. Mas o que tinha no decorrer? A Elisa foi sequestrada, levada, o Bruninho foi achada jogada numa comunidade 3 dias depois deles terem abandonado, telefone. Então, a investigação, né, foi a fundo. Não tinha corpo, mas tinha todo o indício e teve provas de que ela esteve realmente presa em cárcere privado no sítio do Bruno. Eles mesmos falaram aquela coisa toda. Até veio a história do macarrão que acusa Bruno e fica essa coisa de joga para lá, de empurra, né? E ninguém assume a sua responsabilidade que tem. Então, acho que, eu não sei se no Brasil foi o único caso Não, assim, mas acontece que agora nós acabamos de saber que sim, existe, a partir das declarações que ele deu ontem, vejam só, hein, atenção, juristas e criminalistas e, sei lá, né, Ministério Público, a partir das declarações, então, estamos aqui sendo informados por um advogado que existe a revisão criminal, é uma ação autônoma.
não é um recurso. É uma revisão que pode ser pleiteada mediante fatos novos. Então, o Ministério Público pode, se quiser, então, pedir uma revisão, segundo a informação aqui do nosso seguidor que está acompanhando a live, que é advogado. Outro ponto. Quando ele fala lá atrás que a Elisa tinha sumido, que não sei, peroró, por que fala que tinha deixado o Bruno? Por que eles descartaram meu neto numa favela, numa comunidade, deixou jogado lá? E me intriga o fato dele nunca ter dito a real. No julgamento, por que aconteceu, como aconteceu. Isso me intriga, sempre me intrigou. Quando ele deu essa declaração ontem, que tem um outro motivo, e também me intrigou, porque eu falei, é verdade ou é uma forma de dispersar, de confundir todo mundo novamente e todo mundo ficar, olha, será, não será? Porque toda vez que há dúvida, a gente fica meio paralisado, a senhora concorda? A dúvida paralisa. Não é? Fica naquela, eu não vou opinar porque Isso, tem uma dúvida. Exato. Para mim já plantou uma dúvida, então todo mundo parou de novo e fez assim. Não, eu não sei, eu só sei o seguinte, dona Sônia, se o que ele está querendo deixar crer e parecer é porque tinha uma coisa muito mais forte, ou muito maior, ou muito mais importante, eu não sei o que também, né? Então, era importante que ele falasse... Nada justifica ele ter mandado matar. Claro que nada não. Justifica ter mandado matar. Claro. Mas é o que ele quer passar para a sociedade, que ele não teve participação. Que a participação foi de quem? De todos os outros envolvidos, menos dele. Henry Vasconcelos. O promotor, né? Aí, doutor Henry. Promotor. Aí, doutor Henry, e agora com essa declaração? Como é que fica? Caberia uma revisão? Porque, afinal, ele alega que teve um motivo que as pessoas jamais desconfiam por manto maior por trás disso. Olha, que motivo seria esse para um crime tão hediondo? O que é isso? Ontem ele falou que ele não sabe. Mas os modos como foi mandado fazer com ela... Sabe. Né, ele sabe, não, ele sabe o que foi feito, sim, pelo seguinte, porque lá atrás, quando a Elisa deixa gravado que ele iria matá-la e sumir com o corpo, que ninguém nunca mais acharia, o que acontece? Quando ele manda fazer a execução dela, é nos modos que ele queria. Está no processo. Ontem mesmo, depois da reportagem que foi exibida, na própria página lá do Facebook da Record, teve uns comentários lá bem pesados, viu? O pessoal não é tão solidário assim, não, Contra sabe? a senhora? O pessoal tá vendo... Bom, sabe? Então, sabe por quê? É porque nunca aconteceu com eles, ou então porque eles não são feitos da mesma matéria que a gente, porque não tem empatia. Por isso que o mundo tá a porcaria que tá, porque as pessoas não conseguem imaginar a dor do outro. Para dona Sônia, me diz uma coisa, a senhora, ele disse que vive hoje com o trabalho da atual esposa. A senhora acha que ele gastou todo o patrimônio durante o processo, é isso? Não. Tem um detalhe aí que eu gostaria de... Eu vou me ausentar de falar, mas eu só vou deixar uma dúvida no ar em relação ao Flamengo. Há menos de uns 3 anos, ele tinha uma ação contra o Flamengo de uso de imagem. Ele recebeu mais de R$1 milhão. Agora, esse dinheiro não foi para a conta dele, esse dinheiro foi para a conta de uma outra pessoa. Por que o Flamengo depositou numa conta de outra pessoa que não era o próprio Bruno? Vou deixar a dúvida no ar e os repórteres aí que me digam. Vamos deixar para o jornalismo. Eu estou falando que saiu a reportagem, eu sei, inclusive esse dinheiro era para ter sido depositado. Agora eu vou falar. Esse dinheiro era para ter sido depositado em juízo, naquele processo que corre lá na pensão do Bruninho, certo? Então aí o Flamengo também lesa o Bruninho, porque ele depositou esse dinheiro na conta do pai da Ingrid. E não é eu que estou falando, tem matérias aí que se vocês forem ver que próprio a Record fez e está lá. Que esse dinheiro foi depositado na conta. Por que o Flamengo depositou esse dinheiro na conta do pai da Ingrid?
e não na conta do Bruno. Peraí, então a senhora está Porque dizendo tem que uma o Flamengo descumpriu uma decisão desculpa, judicial? judicial. Judicial, tá? Opa! Por quê? Opa, eu não ia falar, sabe? Porque aí eu também tenho um receio, porque ali no meio, eu não confio no meio da defesa, dos advogados que E a estão lá senhora tem no Flamengo, certeza não. de que houve mesmo esse depósito, houve mesmo esse pagamento? Ué, o depósito não foi feito na conta do Bruno. Tem uma reportagem, eu até tempos atrás eu tinha o link dela, certo? E esse dinheiro foi depositado na conta do pai da Ingrid. Por quê? Por que foi parar lá na conta por que não mandaram para a conta do Bruno? Não sei, mas era uma boa questão para a advogada responder. Então, houve uma determinação então da justiça de que qualquer dinheiro que ele recebesse a partir do momento do processo fosse depositado Sim, em juízo até o término da sim, ação. Exatamente. E foi um descumprimento do Flamengo. O Flamengo E descumpriu. a sua advogada fez o quê? Está brigando, mas a gente está brigando, nós não estamos brigando com um peixinho desse tamanho, nós estamos brigando com um peixão, não por aí, uma baleia, né? Porque não é só o Bruno, por trás tem mais gente. E muita gente de peso. Eu sou um alevino perto deles aí. Mas Sim, descumpriram a ação judicial. baseados em que? Eles devem ter uma boa explicação, acredito, não? Não sei. Dona Sônia. Bom, dona Sônia, fica aqui o recado da senhora, que é, para o Ministério Público, uma revisão. Averiguar, fazer uma averiguação a esse respeito dessa novo depoimento do Bruno. Vamos ver, Ministério Público, vamos aguardar, ver se isso chega ao conhecimento do doutor Henri Vasconcelos e se ele dá um parecer, se pode haver revisão desse caso baseado nos depoimentos. Datenão, cadê você, meu amigo? Dona Sônia, um grande beijo mais uma vez, minha senhora, e muito respeito pela senhora, pela sua dignidade, pela sua postura e sua força sempre. Um grande beijo e eu sei que a gente vai continuar em contato, tá bem? Fica bem, fica com Deus, uma boa semana. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, Imagina, tá? coração, Novamente, do coração. a minha filha, tá bom? Obrigada. Obrigada, dona Sônia, é do coração.